Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao At The Money, né? Então esse é o nosso primeiro episódio do nosso podcast sobre histórias, né? Então histórias de quem está por trás do mundo dos investimentos, empreendedorismo, né? Então eu sou o Léo Dutra, analista-chefe de investimentos aqui da Invios, né? Também sócio fundador. Estou com a Jennifer aqui como co-host também, que ela é minha esposa, sócia fundadora aí também da Invios, né, e tá por trás aí de toda a parte de gestão, né, tá sendo um pouquinho dos bastidores aí pra tá batendo um papo, né, tá nervosa? Gente, não é fácil estar na frente das câmeras, é muito mais fácil ficar por detrás delas, né? Maravilha, e hoje aqui, pra começar o nosso primeiro episódio, tem que trazer um dos maiores nomes, né, de investimentos aí do Brasil, né, que tá há mais de 25 anos no mercado, meu amigo Luiz Fernando Roxo. Roxo, muito obrigado aí por ter aceitado o convite. Muito obrigado, Léo. Vamos nos divertir. Eu admiro muito o seu trabalho e vamos contar um monte de coisa legal aí para o nosso público. Vocês não vão se arrepender de assistir o programa até o final. Bacana. E, pessoal, não sei qual plataforma que vocês estão assistindo, escutando, mas deixa aquele like, o joinha, se inscreve aí no canal também, que é super importante. E vamos lá, vamos bater papo. E, Roxo, fala um pouquinho pra gente da sua história. Como é que foi seu início no mercado financeiro? Muito bem. Eu tô com 45 anos e com 19 para 20 anos eu estava na faculdade de economia, trabalhava com meu pai e meu pai estava tentando recomeçar a vida como uma espécie de marceneiro, assim, fazia a porta, a janela. Aí ele falou assim, não, você não tem futuro aqui, vai arrumar um emprego. E aí eu pedi pra minha avó, ela me arrumou duas entrevistas de emprego. Uma foi na Ford para vender caminhão e a outra foi na Bradesco Corretora, na corretora de valores do Banco Bradesco, para trabalhar com bolsa. Então, pô, um moleque de 19 anos fazendo economia, obviamente, né, que eu quis trabalhar na bolsa. E no final deu certo, né, eu acho que eu nem fui chamado lá na Ford, mas consegui passar na entrevista da corretora e comecei, acho que dia 3 de agosto de 97, faz mais de 25 anos. Durante 2 semanas eu rodei a corretora toda aprendendo o que era custódia, cadastro, carta remessa, OTA, coisas que nem existem mais hoje. E depois eu fui para a mesa de operações. Era uma mesa tinham 2 mesas na corretora, uma institucional que atendia banco, corretora, seguradora, fundo, esse tipo de coisa, e a outra mesa que chamava mesa de agências. Essa mesa ela atendia todas as agências do Bradesco, do Brasil todo, acho que já eram mais de 3 mil agências naquela época, e as pessoas físicas todas. Então eu senti uma grande oportunidade lá, porque eu vi que as pessoas físicas não eram tão bem atendidas, os operadores lá eram senhores, senhoras, que conversavam mais de novela do que de mercado, futebol e tal. Então eu falei, pô, se a gente atender bem a pessoa física aqui vai funcionar. E de fato funcionou. Em 99 nós já montamos uma mesa de operações lá, chamada Mesa Private, né? Hoje tem mais de 200 operadores nessa mesa. E aí o banco foi fazer a segmentação bancária, foi dividir em Private, Corporate, né? E Varejo. E aí eles lembraram, ó, tem uma molecada lá na corretora que montou uma mesa Private, acho que eles manjam alguma coisa de Private. E aí chamaram a gente, foi um para Nova York, outro para Suíça, foi aprender lá com os bancos. E aí ficamos lá uns meses na Cidade de Deus e montamos o business plan do Bradesco Private. E aí foi bacana, porque eu saí só da renda variável e entrei na questão do portfólio, da carteira e tudo mais. E aí minha família não estava sem grana nenhuma naquela época, então o Safra me fez uma proposta lá, me deu uma luva, então em 2002 eu fui pro Safra. Só consegui aguentar 10 meses lá. É o quê? Muito rojão? Muita pressão. Eu fui chamado não só para fazer comercial, eu ia cuidar da área de renda variável lá, os caras mudaram um pouquinho ali a atividade depois. Eu era muito jovem para ser vendedor, eu não tinha coragem de pedir pro cara comprar um CDB, ainda mais que não era o melhor CDB do mundo e tal. Nada contra o Safra, acho uma ótima instituição, para mim não funcionou muito bem. E aí eu caí numa mesa de trade de scalper, de uma corretora chamada Intra, que depois foi vendida pro Citibank. Sentava a metros do Benchimol, né? Então era uma época que estava todo mundo lá nessa corretora e cada um operava para os próprios clientes ou o próprio dinheiro. E eu comecei a montar modelos ali, já operava opções e de 2002 para cá eu quebrei 3 vezes,
Em 2004, em 2003 eu fui para a Ágora Sênior, que era a maior corretora do Brasil. O que a XP é hoje, ela era lá no comecinho dos anos 2000. Depois eu montei a empresa de investimento própria. Depois fui trabalhar com educação com o Leandro Stormer, né? O Leandro Ruschel e o Alexandre Volvax. Ajudei eles a montarem a Leandro Stormer, que hoje é Liberta, né? Que tem lá o Urich, por exemplo, como sócio. E vendemos 18 mil DVDs em 2008, na Semana do Trader. As pessoas nem sabem mais o que é um DVD, né? E depois montei a minha própria empresa de educação, e aí a empresa de educação foi montando outros negócios. Então hoje a gente tem uma asset, a gente é sócio de uma research, a gente tem uma plataforma de opções que é o OpLab. Então, de 10 anos para cá, a gente vem criando aí uma espécie de vertical de investimento que tem vários produtos ligados aí ao investimento. E a gente está muito animado aí, porque tem muita coisa nova vindo. Então são 25 anos, mas para mim parece que começou ontem. Quando você começou entrando no mercado financeiro, eu estava aprendendo a ler e escrever. Que legal. É isso aí. Tem muita gente que fala, eu não tinha nascido ainda e tal. Tem umas histórias muito legais da época antiga da Bolsa. Primeiro, antes de 94, o pregão só tinha 2 horas. Não sei se era 2 ou 3 horas. Começava às 9 e acabava às 11 e pouco. Porque o resto do dia era para liquidar. Porque era tudo custódia física. Então os caras tinham que trocar as cautelas. Então as corretoras iam entregar as ações de uma corretora para outra, fechar o balanço. Era o dia inteiro só para fechar o balanço. O back-office da corretora Bradesco tinha 300 funcionários. Hoje o back-office de uma grande corretora tem 15 funcionários. Caramba. E quando você trabalhava no banco, você chegou a vender, tipo, seguro também? Ou era vários serviços, produtos financeiros? Ou você trabalhava só com a parte de investimento? A gente trabalhava, era mais concentrado no investimento, porque era o começo do private. A gente tinha alguns outros produtos, mas basicamente eram produtos de investimento mesmo, era portfólio. Legal, então você não falava com varejo, né? Você, tipo assim, com todo o público, era só com uma parcela desse público que tinha de quanto ali inicial para investir na época? O corte era R$1 milhão naquela época, mas R$1 milhão era muito dinheiro naquela época, né? Hoje um private, eu acho que é a partir de 10 milhões, uma coisa assim. Então não era nem um pouco acessível? Não, era só realmente os caras mais ricos do banco que gostavam do banco, porque tinham uma memória afetiva, tinham uma relação, tinham começado de alguma maneira lá, quando era jovem, aberta a conta no Bradesco, mas naquele momento não estavam tendo um atendimento tão bom, os outros bancos estavam ofertando produtos e experiências mais legais. E foi legal porque a gente pegou a lista dos caras mais ricos do Brasil, né? Tinha a lista lá, tinha cara que tinha no sertão do Acre, tinha 500 milhões de CDB. Caramba. E a gente ia lá visitar o cara, e então tem histórias maravilhosas, assim, de investidores. E aprendi muito sobre o ser humano também. Às vezes chegava tinha um cara que ele tinha uma loja de chapéu chamado O Palhão, me lembro até hoje. Vendia chapéu de palha, na 25 de março. Ele foi de chapéu de palha no escritório. Ele tinha mais de 300 milhões em custódia naquela época. Caramba. Eu trabalhei em banco também, né? Eu fiquei 3 anos e meio na Caixa Econômica e, assim, uma coisa que eu aprendi trabalhando em banco, que a aparência pouco importa, assim. Sim. Normalmente, o cara Quando chegam 2 caras, você sabe que vem um cara muito importante, mas chegam 2 pessoas, normalmente o menorzinho e mais mal arrumado é o cara importante. O cara que tem mais dinheiro. E o que tá arrumadinho lá, que tá é o segurança. Verdade. Verdade. Nossa, e é muito legal ver a evolução, assim, né? Tanto do setor bancário como todo, como mercado de investimentos, né? Hoje você com muito menos consegue investir. E conta um pouquinho pra gente, que eu sei que você é gestor, né? Como que você se consolidou, assim, como gestor? Como que foi sua carreira? Como que você decidiu, assim, vou ser gestor? Eu já me arrependi muito disso aí, em épocas ruins. Também já fiquei muito feliz. O fato é que lá por 99 eu passei um tempo cantando mercado. O que é cantar mercado? A maior roda do Brasil era Telebrás. Depois virou Telemark. Hoje é a Oi, imagina. Como as coisas mudam. E era a maior liquidez, 40% da liquidez da bolsa era num papel só, que era a Telebrás. Então ficava 1 ou 2 operadores da nossa corretora na roda de Telebrás cantando o mercado. E eu ficava escutando o que eles estavam falando e ficava cantando para vários outros clientes e para a mesa toda com o microfone.
Então era tipo assim, 10 com 20, 10 com 20. Quem compra 10 é só Copa, Magliano, tal. Venda na 20, só garantia, tal. Total na compra 10, 50 quilos. Total na venda 20 e tanto, 10 com 20. Tomaram 20, venda só no 30. 20 virou pagão. Tomaram tudo a 30. Pagão a 20, venda só no 40. Tomaram a 40. Então a gente ficava o dia inteiro lendo o que estava acontecendo no pregão como se fosse o book. O book de oferta. Como não tinha o book, eu ficava dizendo o que estava acontecendo com o book. Então eu passava o dia inteiro. Às vezes eu estava dormindo e a minha cabeça estava 10 com 20, 10 com 20. Normal, assim, a gente pensava nisso à noite. E eu percebi claramente que quem mandava, quem dava a ordem grande, quem montava a estratégia, não era o operador que estava no pregão, não era o broker que estava na mesa, era o cliente, era o gestor do fundo. Então eu falei, pô, o topo da cadeia alimentar do mercado financeiro é o gestor do fundo. É isso que eu quero ser, um dia eu vou ter um fundo. Só que se eu tivesse me satisfeito em ser um broker, um bom corretor e tal, que hoje, pô, cada dia mais eu acho uma atividade super nobre, talvez hoje eu tivesse a maior corretora do Brasil, né? E eu tirei a licença de gestor em 2003, quebrei 3 vezes, tentei montar uma asset em 2009, tive que vender a asset porque eu não consegui montar o fundo, porque os meus softwares não ficaram prontos. Montei uma asset, o meu fundo rodou 18 meses mal. Agora, faz pouco tempo que ele está rendendo muito bem, porque agora a gente está com o software certo. Então, são quase 20 anos de projeto, entendeu? Agora que deu certo, tá dando certo, eu fico orgulhoso. Mas muitas vezes eu pensei, por que eu não fiquei corretor lá, ganhando dinheiro com comissão, que é bem mais fácil e menos arriscado. E é uma puta de uma pressão, né? Tipo, tanto no empreendedorismo e quando a gente vai falar de mercado também, principalmente, imagino que gestor também deve ser uma baita de uma pressão, né? Porque se as pessoas querem um resultado imediato, se não tá rolando ali, se não tá indo bem, as pessoas não têm paciência para esperar o negócio se desenrolar, né? A sua competência, ela é julgada diariamente, publicamente. A cota, ela é pública e as pessoas te julgam todos os dias. E eu acho isso maravilhoso. Mas, períodos que você não vai bem, você tem que ter uma condição emocional muito grande para entender aquilo. Eu tenho milhares de comentários, tipo assim, desiste, cara, fica dando aula aí, entendeu? Você não serve para isso. Eu guardei tudo. Mas eu acho que as pessoas, infelizmente, elas não têm tanta paciência do longo prazo. Né? Elas querem entrar no mercado e ficar rica amanhã. Sim. Sendo que no seu trabalho é uma construção. Você é profissional há 25 anos. Sim. Você não, hoje ele não se construiu há 2 anos. Ele se construiu há 25 anos. E eu acho que falta isso um pouco nas pessoas, né? É compreensível, né? Muitas coisas no mercado financeiro é compreensível. Eu acho que o mercado e a atividade de investir talvez seja uma das atividades mais complexas, assim, e mais desafiantes da modernidade, assim. É um desafio intelectual, mental muito grande. Você se acha um incompetente toda hora, porque se você ganhar 60% das vezes, você vai ganhar muito dinheiro, então 40% das vezes você vai perder, entendeu? E isso é muito impactante. E eu entendo a pessoa, primeiro, que vê a série, vê o histórico e fala, não, se é assim, vai continuar assim para sempre. Então muita gente me liga e fala, Roxo, a bolsa tá rendendo 5% ao mês, tá na hora? E não é tá rendendo, ela já rendeu, né? É o passado. Talvez isso inclusive faça com que daqui para frente ela não renda tanto. E é muito fácil você construir um histórico de uma rentabilidade muito boa se você correr riscos ocultos. Entendeu? Então se você comprar um papel porcaria, uma debênture porcaria, provavelmente ela não vai quebrar, ela vai pagar um yield, um juro alto, vai conseguir um retorno bom. Se você fizer estratégias frágeis, tudo isso podem te dar um histórico, você pode ter uma carteira enorme de clientes, só que de uma hora para outra as coisas podem dar errado. Do mesmo jeito que alguns tipos de estratégia, elas perdem mais do que ganham, né? E aí você pode ficar exposto a isso. O meu maior professor é o Nassim Taleb, né? E eles têm um fundo lá que é um fundo de proteção, de hedge. Então o fundo perde a maior parte do tempo, porque ele só ganha quando o mercado cai muito, quando tem um colapso. Ele é um seguro para um colapso. Legal. Aí o Taleb estava contando que estavam com um cliente lá no escritório lá de Miami, eles têm um escritório lá em Miami,
E aí ele falou, olha, você não pode ficar ligando pra gente pra perguntar da cota, você tem que ter paciência, senão é melhor você não pôr o dinheiro. E o cara de Wall Street falou, não, eu, longo prazo, paciência, tal, deixa comigo, aplicou o dinheiro. Diz que o cara pegou o jatinho pra ir pra Nova York, antes de pousar em Nova York, ele já tinha perguntado da cota, entendeu? Ele já tinha perguntado como é que rendeu hoje e tal. Então, esse é o nível de paciência das pessoas. E eu entendo completamente isso. A gente foi acostumado, o nosso cérebro foi acostumado, a gente durante centenas de milhares de anos lá nas savanas, a gente só queria um pequeno resultadozinho positivo todo dia, entendeu? A gente quer ter pequenos ganhos satisfatórios, a gente não gosta de enfrentar problemas, né? Mas o mercado financeiro, ele é o inverso. Você tem que fazer o esforço e ter pequenas perdas para ter grandes ganhos. Sim, você tem que tomar muito risco, né? E o mercado financeiro, ele gera ansiedade nas pessoas, porque você está trabalhando com o sonho delas. Elas têm sonhos, têm, sei lá, a liberdade financeira que elas tanto almejam, através daquilo ali, estão apostando naquilo ali, né? E ela projeta a riqueza dela no resultado. Então, tipo, essa semana eu tô ganhando. Aí eu projeto aquele ganho no longo prazo, fala, puta, ela é Lamborghini. Tá dando 10% ao mês. Então, já o cara já projeta. faz o cálculo e fala, puta, eu vou ficar... Nossa, é mais 10 anos, eu vou pegar meu helicóptero e tal. Do mesmo jeito que na semana que você tá perdendo dinheiro, você olha aquilo e fala, ferrou. Entendeu? Daqui 6 meses eu tô pedindo dinheiro na rua. E é engraçado que isso é intuitivo, né? Então, assim, eu lembro que quando eu comecei no mercado, o que eu vi? Eu tava estudando opções e tal, aí eu falei, não, eu comprei o OGX, vou fazer lançamento coberto de OGX, que tá pagando 5, 6% ao mês. Aí eu fiz a projeção. Eu falei, 5, 6% ao mês, em alguns poucos anos aqui dá pra fazer 1 milhãozinho. Aí aconteceu o que aconteceu com a OGX, né? Naquela época eu não tinha grana, eu era universitário, tinha pegado dinheiro emprestado com a minha avó, e aí perdi o dinheiro da avó. E as pessoas não entendem que uma empresa quebra, uma empresa grande, né? Uma empresa consolidada, ela some, o dinheiro vai tudo embora. E as pessoas também não percebem que alguma coisa pode cair 50% muitas vezes. Sim. Uma empresa pode cair 50% todos os dias durante um mês. E ela vai continuar tendo um valor lá. Então é muito comum, caiu 50%, eu vou comprar. E o nosso cérebro ele se acostumou a reconhecer esses padrõezinhos, porque facilitava muito a gente, entendeu? Pô, você ouviu um rugido, entendeu? Na terceira vez que você escutou o rugido, você já sabe que é o leão, entendeu? Então, e isso te salvava, né? Isso te salvava. Hoje, isso gera uma enorme angústia, ansiedade, sua cabeça fica lá, naquele loop infinito, e... Pô, você acorda 3 da manhã, aí vai fazer um xixizinho ali, aí a China tá caindo 4%, aí você já ferrou, entendeu? Então a gente precisa ter ferramentas poderosas, técnicas boas aí, saber se expor direitinho para não precisar acordar de madrugada para ver com o preço do Bitcoin. Né? E eu acho que além disso, né, treinar a mentalidade, né? A gente tava falando aqui um pouco antes de ansiedade, nessa semana eu abri os stories e falei, puta, eu sofro de ansiedade. E mandei assim, pô, quem é que tem esse problema também de ansiedade? E, tipo, 90% das pessoas marcando sim. Então é uma coisa que a gente não costuma trabalhar. A gente trabalha técnica, a gente estuda, adquire conhecimento e muitas vezes deixa a parte da mentalidade para depois, né? Cuida do corpo, faz esporte e tal, e não cuida da mente, né? Sim. E saúde mental é importantíssimo, né? Principalmente nos dias de hoje. É fundamental, principalmente para quem vai usar o cérebro como parte do processo de investimento, né? O algoritmo, né? O software lá do cérebro, o hardware, ele precisa estar funcionando para ele ter uma visão isenta, tranquila, enxergar as coisas de longe. Eu tava conversando com vocês antes, né, sobre essa história de ansiedade e tudo mais. Eu sofri muito de ansiedade, né, e a minha empresa de educação, que virou a Hold, né, que tem as outras empresas embaixo, ela chama Zen Economics, que é o cruzamento do Zen, né, que é aquela coisa holística e tudo mais, com o Economics. E eu comecei a ouvir falar de meditação lá em 2003, 2004. Mas em 2009, 2010, eu tinha montado essa empresa de gestão, uma asset chamada Rox, e aí eu tinha um sócio francês, que ele falava assim, brilhante, muito bom, vou ficar muito rico e tal. E aí na hora de pôr o dinheiro, ele falou, eu quebrei, me dei mal, tô voltando pra França, e eu não tinha dinheiro, eu tinha funcionário, eu tinha escritório, eu tava tirando licença na CVM, e aí eu comecei a ficar muito ansioso.
E aí um senhorzinho que eu fui visitar, ele me ensinou a respirar pelo nariz muitas vezes, assim, que aquilo aí ia me acalmar. 2008. 2008. Acho que 2009, 2010 já. E aí eu fiz, funcionou, e aí eu comecei a procurar vídeo no YouTube, e aí essa técnica de respirar pelo nariz eu comecei a usar pra dormir. Eu deitava na cama e eu ficava pensando que um monte de coisa, de problema que eu tinha que solucionar e tal. Dava 2 horas da manhã, eu não tinha dormido ainda. Aí de manhã eu não conseguia acordar direito, aí não conseguia produzir, aí aquilo gerava mais ansiedade, mais angústia. E aí eu comecei a fazer esse exercício pra dormir, funcionou. E aí lá por 2015, 2016 eu achei uma mestra aí que é a Renata. E depois fui atrás também de uns monges aí, Rinpoche e tal. E hoje eu dou aula de meditação. Que legal. Mais pra amigos, assim, pra gente pra comunidade. E é muito legal meditar. E se você sabe a técnica bem, funciona muito rápido, assim. E é o que eu tava falando. O cérebro entra numa frequência de onda, assim, que você... É como se você estivesse enxergando as coisas de cima de uma montanha, assim. Legal, né? Eu acho que faz parte, assim, do desenvolvimento pessoal, você buscar, né, por autoconhecimento, você buscar um pouco o controle das suas emoções, né? E você começou nesse caminho por isso, lá em 2008, quando aconteceu isso na sua vida. Eu já passei muito estresse, eu já era nervosinho de criança. Eu fui expulso 3 vezes da escola. Caramba. Pensa só. Eu lá na Intra... Nessa corretora lá em 2002, 2003, eu montei um método lá, um sistema para ganhar dinheiro e eu funcionava muito bem para ações. Aí eu fui testar com opções. Aí, tipo, tudo que eu tinha de dinheiro era, sei lá, 45 mil. Era um dinheirinho lá na época, mas era o que eu tinha para treinar. Eu perdi 16 mil num dia, numa operação. E aí eu acendi um cigarro na mesa de operações assim, ó. Os caras, tá maluco, acender um cigarro. Aí no final do dia, eu fui no Outback ali do Shopping Eldorado, com a minha namorada da época. Tomei 2 chopes daquele grandão, comi uma batata daquela e saí de SAMU. Caramba. Fui embora de SAMU, 90 e tantos quilos. Caramba. Hoje eu peso 77. Pesava mais de 90 quilos. Mas você fez só dieta ou fez bariátrica, não? Quando eu quebrei a última vez em 2007, eu resolvi me exercitar e me cuidar todos os dias da minha vida, assim, porque... Eu falei, eu não cuidei da minha saúde, eu não cuidei do meu conhecimento, eu não cuidei das minhas emoções pra ganhar dinheiro. Aí, eu ganhei dinheiro, aí perdi todo o dinheiro e não tive nada, né? Então, pô, você fazer um exercício só você levantar 1 hora mais cedo, um tênis, não precisa de dinheiro nenhum, né, pra isso. Então, a partir daí eu decidi que não só preparar o financeiro, né, mas também preparar o entorno todo, né? A riqueza não é só dinheiro, né? Você só uma parte. Pra mim sempre... Putz, esporte foi um negócio que me acalmava, assim, né? Me tirava a ansiedade. Então, sempre pratiquei muito esporte, mas pra mim foi um caos ali 2019 pra 2020, né? 2019 porque eu tinha machucado o ombro. Nossa, aí... quando não pode treinar é terrível, né? Aí não tava podendo treinar, eu machuquei o ombro correndo atrás de um ladrão. Tinha roubado meu celular, fiz até um anúncio no YouTube com esse vídeo, tomando tombo, que eu fui atrás das câmeras de segurança, né, pra ver se eu achava o cara. Não, só achei o tombo mesmo e machuquei o ombro. Aí 2020, né, veio a pandemia, e aí, cara, eu acho que foi o auge, assim, de ansiedade, sem treinar. Preso em casa, né? Preso em casa, e aí tudo rodando, né, putz, a empresa rodando, porque, querendo ou não, acho que uma das coisas que mais traz ansiedade é empreender. Os projetos rodando, aí tem muita coisa que às vezes não tá indo bem, não tá dando certo, e você tem que tá tomando decisão o tempo todo, tentando achar soluções novas, né? E você tá tomando risco, porque você tá investindo ali, muitas vezes não tá retornando, aí é ansiedade lá nas alturas, né? Aí 2021 começou, final de 2020 começou a flexibilizar, aí 2021 rompi o bíceps Rompimento total. O rompimento total do bíceps. Tive que fazer cirurgia, mais 6, 7 meses, fazendo físio. Também gravei um anúncio com o bíceps rompido. E o engraçado é que, início de 2020, o Léo pegou Covid antes de estourar tudo, né? Vocês fizeram uma live e o Léo tava com Covid. A gente fez uma live também. Eu lembro. E aí, quando ele rompeu o bíceps e fez a cirurgia, eu acho que ele chegou em casa no outro dia, você fez o convite pra ele fazer a live com você também, não foi? Também.
Aí eu falei, tipo, depois aconteceu de novo, acho que é a outra vez que você foi fazer live com o Roxo, eu não lembro. Mas acho que as coincidências, assim, sabe? Ele... Mas agora eu tô inteiro. Agora ele tá pronto. E sabe o que é legal? Eu também fazia exercício direto, aí veio a pandemia, eu morava no 25º com a Paula, né? E ela ficou grávida também, né? Ficou grávida do Valentim. E eu subia e descia a escada, 25º andar. Fazia 3 vezes, pra aguentar assim o... Era o seu exercício. Era um exercício, eu subia 25 e descia 25 andares 3 vezes. Caramba. Pra poder, né... E seu primeiro filho? Soltar essa energia, né? Você teve filho em 2020. De 2020, 24 de outubro. Foi seu primeiro filho? Meu primeiro filho. E como foi essa experiência? Valentim Vilar. Foi fenomenal, assim. O João Sandrini, que foi da Infomania, que é um cara fenomenal, muito meu amigo, ele falou assim, Roxo, nasce um filho, nasce um pai. Porque antes de nascer, o pessoal perguntava assim, aí, você tá nervoso, como é que é? Eu falava, não, eu tô tranquilo. Minha mulher é maluca, eu tranquilo, não tô assistindo nada. Quando nasce, é que você tem aquele impacto, assim, entendeu? Então, é incrível. Ele fica mais no interior, né? Alguns dias da semana eu fico em São Paulo, e aí a gente faz call, aí eu fico trocando ideia com ele. Mas ele é fenomenal. Legal. Ai, que legal. E pra você, como é que eu te conheci lá na Infomani, né? Eu tinha acabado de vir pra São Paulo, morava em Natal, e aí te conheci lá na Infomani, né? E como é que foi seu processo lá pra você, chegando na Infomani, depois como é que você saiu, todo esse processo de empreendendo também? Então, como a primeira aula de opções que eu dei foi 1 mês depois de eu ser contratado lá na corretora do Bradesco, em 97. Porque o diretor, que era o seu Moraes na época, ele falou assim, ó, eu toda semana dou curso para os gerentes da rede de agências e eu ensino várias coisas da bolsa. E tem uma parte lá, um slide em que eu explico opções. E você que vai explicar. Eu falei, faz 1 mês que eu tô na corretora, eu não sei direito. Ele falou, não, dessa vez eu vou fazer, mas na próxima você vai. Então toda semana eu ia ensinar opções para os gerentes. E esse cara que me disse isso. Então, para mim foi muito fácil, porque não tinha livro, eu fui aprendendo. E aí em 2007, quando eu montei o curso de opções na Leandro Stormer, cara, a gente lotava sábado e domingo, assim. Lotava um teatro com hotel com 50 pessoas, 80 pessoas. E eu já expliquei que é uma opção, sei lá, 20 mil vezes, entendeu? E aí, quando a Leandro Stormer foi para XP, aí o Banco Banif, na época, que era o nosso parceiro, me chamou para montar uma empresa de educação para criar conteúdo para eles. Então eu já estava acostumado. Só que, paralelamente, a Leandro Stormer estava lá na XP e às vezes eu ia, Infomania, né? Às vezes eu ia dar aula para a tesouraria da XP, para a mesa, sobre opções. E então eu já dava uma aula um pouco mais avançada. E aí eles tentaram na Infomania gravar um curso de opções básico com o gestor, o cara que mais manjava de opções lá na XP. E ficou muito ruim, porque uma coisa é você saber fazer, outra coisa é você ensinar. O que esse cara levava 3 slides para explicar, eu levava 1 hora. E eu já tinha todas aquelas analogias, as piadas e tudo mais, uma técnica. Então foi bem natural. Aí o Sandrini falou assim, Roxo, estamos precisando de um curso básico. Você grava aí pra Infomania? Eu falei, pô, ótimo. Eu tava super difícil lá pra mim. E ele falou, vou te pagar 3 mil reais. Eu falei, beleza, vai resolver. Aí eu gravei o curso. E ele falou assim, ó, o curso é sensacional. Eu falei, o Sandrini é um cara bacana. Não vai dar pra eu te pagar 3 mil. Eu vou te dar 30% da receita, mais não sei o que. Vou te fazer um canal. O canal no YouTube eu já tinha. Mas vou te fazer um programa na Infomania. Então foi aí que a coisa decolou. Eu ensinava várias técnicas de opção, inclusive as mais conservadoras, que a gente gosta tanto. Mas a aula do Pozinho teve o destaque lá, né? E aí eles puseram a chamada da Infomania, minha cara todo dia lá, Pozinho, Pozinho, Pozinho. Até que a Petrobras, cara, no final de 2016, acho que ela subiu uns 15%. E aí um pozinho que a gente tinha comprado lá, junto com os alunos, tipo, ele subiu 5, 6 mil%. Aí tava resolvido. Né? A galera não quer uma coisa que gere no longo prazo, eles querem ganhar tudo no mês, né? Não tão errado. Exatamente. E depois teve 2018, né? Greve dos caminhoneiros também. Teve, Joesley Day, que eu tava vendido em... Eu era vegetariano naquela época, eu tava vendido em JBS. Olha como a vida roda, né? E eu... Você lembra o pessoal do Dinheirama?
Sei. Então, aí eu fui fazer uma entrevista lá, que eles estavam na Rico, né? Eu fui fazer uma entrevista lá no Dinheirama. Do Dinheirama quando tinha o Conrado, Conrado, né? é. Aí eu falei assim, eu acho que vai colapsar a JBS, porque eles estão muito frágeis, eu tô vendido em JBS. Era 15 de maio, cara. 17 de maio foi o Wesley Day. E tinha uma gravação, e eu tava vendido mesmo, descoberto assim na JBS. Uma sorte do caramba, né? Mas foi bem legal. Então assim, eu fui empreendendo dessa maneira. Eu montei a empresa de educação, depois a Infomoney me chamou, deu muito certo, e com a receita da educação eu fui montando os outros negócios, gestão, research, tal, e a gente acabou criando uma vertical com o dinheiro da educação. Legal. Legal. Putz, quando eu saí da XP, que eu tomei a decisão de sair da XP, né? Eu falei, não, eu vou abrir uma empresa e vou empreender, eu tenho conhecimento de mercado, legal, vou tocar isso aí. E aí pedi demissão da XP, e aí quando eu saí eu falei, opa, não é só saber de mercado não. Aí tinha que saber de marketing, de gestão, de pessoas, de processos, não sei o quê. Né? Mercado é a última coisa. Um puta desafio, né? E pra você, como é que é esse desafio? Cara, como eu me libertei lá em 2003, já faz muito tempo, já faz 15 anos, foi relativamente tranquilo. E eu já monto o business plan desde os 18 anos. Sempre gostei dessa história de, eu vou montar um fundo disso, eu vou fazer aquilo. Então, pra mim foi bem natural. Eu gostava do tema empreendedorismo e tal. E quando meu pai montou essa madeireira, eu tinha 18, 19 anos, então eu que montava as planilhas de contabilidade, eu que fui lá, ajudei a montar a empresa, na junta comercial e tal. Então foi relativamente natural pra mim empreender e aos poucos ia sabendo como fazer, né? Então, montar uma SA, entendeu? Montar um conselho, todo esse tipo de coisa você vai aprendendo aos poucos. Mas eu demoro para aprender as coisas, mas quando eu aprendo eu não esqueço mais. Então, eu pude fazer isso. Mas os meus amigos ricos já estavam ricos 15 anos antes, entendeu? Uhum. E eu continuava lá, tinha mês que, tinha que pôr do bolso, tinha final de mês que eu não sabia como é que vai ser o mês seguinte. Empreender é uma grande aventura, né? Você põe o pé e Deus coloca o chão, né? Exatamente. É complicado. Complicado assim, né? Eu acho que o desafio é que você tem que estar pensando em novas ideias ali toda hora. Ao mesmo tempo você tem que estar tomando muita decisão, né? Ao mesmo tempo você tem a parte, eu acho que também, que pra mim pelo menos é mais difícil. Pra Jennifer eu acho que é até mais fácil, assim, mas pra mim a parte de pessoas. Eu como vim de exatas, então eu gosto de fechar no meu mundo ali, ficar fazendo conta e não sou tanto de pessoas, né? Relacional. Eu não sou tão relacional. A Jennifer já é muito mais, ela já faz esse meu par aí. Então, pra mim isso também sempre foi muito difícil, né? Sim. E eu tive que me desenvolver nisso daí, aprender muito, né? O próprio Raoni, você conheceu o Raoni? Muito. O Raoni, que ele que me trouxe, né, de Natal pra São Paulo, e aí teve uma coisa que ele me falou, assim, que mudou completamente, assim, minha forma de ver o mundo, assim, né, e essa parte de empreendedorismo e também de mercado, que ele falou, Léo, quem não é visto não é lembrado, você tem que aprender a se vender. E aí aquilo ficou na minha cabeça. Aí foi quando eu comecei a estudar outras coisas que não eram minha só competência ali, que né? não era só mercado financeiro, não. Eu era um péssimo aluno de matemática, minha professora do primeiro colegial falou que eu jamais aprenderia matemática, que já tinha passado a minha época, assim, e eu queria fazer psicologia, eu prestei na USP para relações públicas, eu gostava de balada, eu era promotor de balada e tal, então pra mim sempre foi fácil, assim, me relacionar, pessoas, né, eu gosto bastante disso. E depois a parte quant, técnica, matemática foi aparecendo com o tempo. Não existe nada que a gente não aprenda a fazer e que a gente, inclusive, não aprenda a gostar, admirar. É só prática, né? Dá para gostar até de salada, é só você ir praticando ali, colocando algum tipo de recompensa, propósito, olhando aonde a coisa vai parar, que todas essas habilidades a gente consegue adquirir, né? Eu sempre fui muito focado em ter um produto muito diferente. Eu sempre fui muito frustrado com os produtos de investimento. Desde que eu comecei a ver os primeiros produtos lá no Bradesco 98, 99, uns fundos que eles tinham com o Salomon Barnes lá, que eram os melhores caras do mundo. Fala, cara, o melhor cara do mundo só é capaz de fazer isso.
Então eu passei muitos anos focado no produto, né, em desenvolver um produto legal. Mas nesses anos todos a gente teve que sobreviver, montar empresa, montar equipe, tudo com pouco dinheiro. E foi muito legal, porque hoje a gente está muito preparado e o produto está pronto, né? Então a gente montou a empresa no caminho, né? Legal. E você também gosta dessa parte quant, né? Gosto muito. Fala um pouquinho pra gente o que você tá fazendo aí de projeto. Eu vi alguma coisa lá no seu Insta, não cheguei a ver de forma aprofundada, mas alguma coisa de inteligência artificial, né? Muito legal. Lá em 97, acho que em setembro ou outubro, eu fiz o primeiro curso de gráfico, de análise técnica. Uhum. Pô, e achei extraordinário. Depois fui fazendo outros cursos. Quando foi 2002 que eu ganhei a luva do Safra, era tipo quase $50 mil. Era dinheiro pra caramba pra mim. Assim, que eram duros, porra, andava só de ônibus e tal. E aí eu falei, pô, agora eu tenho dinheiro pra investir. Então eu vou aprender a investir o meu dinheiro, né? Eu já tinha trabalhado anos em private e tal, mas eu vou investir o meu próprio dinheiro. E como eu não tinha tempo, eu trabalhava o dia inteiro, tinha que ficar ligando para cliente o dia inteiro, eu falei, eu vou fazer um método, um sistema. Uhum. E aí, na frente do Safra, ali na Paulista, tem um Conjunto Nacional. E ali tinha várias unidades da Livraria Cultura. Não tinha aquela Cultura grandona, que se não fechou, onde vai fechar, infelizmente, né? Mas acho que ainda tá lá, né? Mas eram várias lojinhas da Cultura, e uma delas era de business e investimento, mercado, e era em inglês. E aí era lá que eu ia achar os livros lá de quant, de trade, de investimento. Os primeiros livros eu achei lá, que eram Os Profetas de Wall Street. É como um grupo de físicos da teoria do caos conseguiu entrar no mercado, e era 2002 isso, e eu falei, é isso aqui que eu quero pra minha vida. Montar sistema, software, o futuro vai ser robô, vai ser quant e tudo mais, eu tinha certeza absoluta. Só que eu tava 20 anos adiantado, né? Então levou muito tempo isso acontecer. Então eu vim me preparando sobre isso. Hoje eu falo sobre essas coisas todas, das contas, das formas, as pessoas já até acham que eu entendo alguma coisa. Mas em 2002... eu era péssimo, não entendia nada de matemática. Até porque eu não achava tinha tanta que ferramenta, se né? uma série histórica, olha a minha burrice, se uma série histórica, eu peguei a Telebrás, Telemar, aí eu fui calculando, aí falei, ela nunca subiu mais que 30% num único mês. Então eu achava que ela nunca ia subir 30% num único mês, entendeu? Isso a gente chama de problema de Lucrécio, né? Lucrécio foi um personagem histórico aí, que ele achava que a maior montanha que ele tinha visto era a maior montanha do mundo, né? Então, eu tinha vários problemas de matemática, que acho que a maioria das pessoas tem, né? Eu apostei no Jockey. Durante 2, 3 anos eu pegava a série histórica do Jockey e chegava a algumas conclusões estatísticas e apostava no Jockey. Então faz 20 anos que, no horário livre, em que eu não tô dando aula de opção, não tô atendendo cliente, não tô explicando como é que é o mercado, eu tava fazendo modelagens quantitativas, né, de derivativos e de software para ganhar dinheiro no mercado. E, pô, hoje isso aí tá pronto, é muito legal. Pô, legal. Legal. E é o que? Um software que vocês fizeram? Como é que funciona? Vocês estão aplicando no fundo? O primeiro algoritmo que eu montei foi nessa época, 2002. E aí, 2009, aí eu misturei o que eu já tinha com o Benjamin Graham, que tem o rebalanceamento de portfólio lá do Warren Buffett. Para mim, aquilo lá era genial. E eu peguei a matemática do Taleb, do Benoit Mandelbrot, que é o cara dos fractais. Então eu peguei um conceito muito legal, misturei com o modelo que eu já tinha, misturei com essa matemática não linear, uma matemática que tem mais a ver com a turbulência do mercado, com a natureza, e criei o balanceamento dinâmico, que eu já uso e já ensino desde então, só que em 2015 a gente resolveu transformar aquilo num software e montar uma asset mesmo. E aí em 2017 veio o Fernando Negrini, que é o nosso sócio, um grande matemático, jovem, brilhante, estudou no ITA, estudou num monte de lugar. E ele falou, poxa, eu entendi o teu modelo, vamos fazer, eu sou programador, sou matemático. Mas além disso, segundo diz os livros dos próprios caras aí do Mandelbrot, a gente consegue prever o mercado. E eu falei, não, você tem 20 e poucos anos e tal, você não dá para prever o mercado. Ele só pode reagir e tal. Ele falou, não, eu tenho uma prova matemática de um teorema que eu criei, que antes do mercado fazer um grande movimento, ele tem que deixar um sinal. Eu tenho um teorema, tá provado. Tenho toda a solução algébrica. Eu nem sabia o que era a solução algébrica, né? E todas as fórmulas. E eu falei, legal, vai me provando no caminho, mas vamos fazer o software. Então, desde aquela época, a gente vem montando esse software. E
em 2020 eu tive a oportunidade de abrir o fundo. Só que o software não estava pronto, eu não estava preparado, mas eu não sabia, eu achava que eu estava. Então eu montei o fundo com uns pedaços do software, legal. Era começo de 2020 e eu tinha que comprar pozinho, porque fazia parte do meu mandato lá, né, que era comprar pozinho. Só que a bolsa estava naquele caos. Então eu tive muitas dificuldades, aí o fundo foi indo mal, perdendo um pouquinho e tal. E em maio de 21 a gente lançou segunda versão do software, mas a primeira é um pouco mais robusta. Só que ele só atualizava uma vez por mês. Então ele também era muito lento. E aí, pô, de junho de 21 pra cá o mercado só caiu, né? E aí quando foi setembro, o Negrini falou: Roxo, lembra daquelas ideias malucas de aplicar IA, inteligência artificial, no software, no quant, na modelagem? Eu falei, lembro. Ele falou, então, eu acho que eu já tenho as IAs certas, que já podem fazer isso. Eu falei, vamos lá. Então a gente começou a testar IAs, ensinar as IAs em setembro de 21. Em dezembro estava pronta as primeiras fases ali. E aí ele me mostrou. Pegava aquele monte de indicador maluco que a gente tinha, ela pegava os indicadores e ela fazia projeções. E aí a gente começou a ver os resultados, assim, 80% das vezes que ela projetava o preço do dia seguinte, o mercado passava pelo preço. Caramba. Meu, 80% é um absurdo, tá certo que ele não ficava exatamente no preço, ele passava pelo preço. Mas é uma estatística muito alta. E eu falei, porra, funciona o negócio, vamos pra cima. Então, em janeiro, a gente ensinou a IA a pegar todas as nossas ferramentas de risco, Monte Carlo, cadeia marcoviana, distribuições, tudo, ensinamos ela a fazer tudo isso. Legal. Então, ela monta a carteira sozinha, ela opera sozinha, e aí, eu acho que faz uns 2, 3 meses que a gente lançou essa versão do software, começamos a testar no fundo, paper trade, 1 mês e meio, aí começamos a aplicar no fundo 25%, mais 20%, 5%, mais 25%, e hoje, desde 16 de junho, a gente está 100% nesse software, ele faz tudo sozinho, ele atualiza uma vez por hora. Então, às 11, ao meio-dia, a 1h, ele faz um rebalanceamento. Legal. Ele vê onde estão os prêmios de risco, ele rebalanceia tudo aquilo. A primeira vez que a gente fez esse cálculo, que foi em dezembro de 2021, levou uma semana para calcular. Hoje leva 1 minuto e meio. Eu acredito que em menos de um ano vai levar 1 milissegundo. Então, mas é isso que vai acontecer. Processamento? Processamento, melhora na arquitetura, no código, uma série de coisas, mas principalmente processamento. Imagina em 2002, então. Engenheiro de dados. E tá até hoje processando, né? Não, em 2002, esquece. Eu não tinha nem condição. As IAs nem existiam direito, né? O machine learning e tal. Então, assim, projeta isso pra você ter uma ideia de onde isso vai parar. Se aquele tiozinho ali que lê o jornal, né, que vê lá o morning call de alguém, decide ali por algum motivo meio abstrato ali que ele vai comprar um negócio. Percebe que ele pegou 3 informações, ligou os pontos, criou uma tese na cabeça dele e ele tá fazendo aquilo? Mas aquilo é absolutamente anedótico, né? É uma anedota no sentido que é um caminho único, né? É um acontecimento único. Pode funcionar, pode não funcionar, mas é anedótico. Quando você monta um sistema, um software, que ele é robusto, que ele tem a sua estrutura, respeita a natureza complexa do mercado, então ele faz milhões de contas por milissegundo, não dá para comparar. O futuro vai ser isso. E vocês vendem hoje essa solução? A gente vai passar a vender a partir da semana que vem, eu vou contar direitinho para vocês, mas assim, não dá para comparar. Não dá para comparar um sistema com uma pessoa. Isso já está acontecendo no mercado todo, mas não é que as pessoas vão sair do mercado financeiro. Na verdade, você vai juntar as duas coisas. As duas inteligências, né? Por exemplo, a IA ela faz análise fundamentalista, tá certo? A gente ainda não implementou essa parte, mas já está desenvolvido. Então, ela lê o balanço, ela faz o valuation, só que ela nunca escutou a voz do CEO, ela não sabe né, como é que é o CEO, ela não conhece o histórico, ela não tem a intuição. Então, uma parte da nota para compor o score fundamentalista é a nota de um analista, que é uma nota qualitativa. Ele dá a nota que ele quiser, de 0 a 10, ali, de acordo com a opinião dele sobre o setor, sobre o CEO, quer dizer, o software dele tá
tá sendo levado em conta. Então, eu acho que o futuro é uma união de pessoas muito capacitadas com softwares muito poderosos, né? Você me perguntou sobre se a gente vai vender o software. Então, o software foi feito para ser o software de gestão proprietário do fundo Polyface. Ele se chama Kairos, né? Kairos é o deus do tempo e tal. Mas eu comecei a usar nas minhas lives e nos meus programas internos da comunidade e começou a funcionar demais. Mas que a gente não tem uma IA para montar a carteira, só de ter as projeções a gente começou a acertar demais. E eu comecei a falar com os meus sócios, pô, e se a gente lançasse uma versão do software para a galera poder usar? Então, a gente tem um evento, ou se você está vendo isso depois do dia 10 de julho, a gente teve um evento chamado Revolução das IAs, e no final vai ter uma surpresinha lá, mas digamos que as pessoas vão poder ter acesso a esses, vão poder ter acesso a esses sinais. É claro que tem uma parte estratégica que a gente usa para o fundo, que a gente não pode divulgar, até porque poderia dar problema de conflito de interesse, front-running. Nós já vimos aí, né, histórias de pessoas que geriram fundo ao mesmo tempo que tinha comunidade. Então, a gente só vai poder fazer o que tiver em compliance mesmo, né? Porque faz 20 anos que eu tenho a licença da CVM, não é agora que eu tô querendo levar um puxão de orelha da CVM. Mas a gente está super animado. Porque eu brinco que o que a gente tem hoje é a roda, o chassi e o motor. Legal. E mesmo assim já é muito superior com quase tudo que tem por aí. Então imagina quando tiver a suspensão, o freio. Legal. É extraordinário. E qual o tamanho do time, assim, por trás, para desenvolver essa tecnologia, esse software? Então, a Polyface, que é a gestora, tem 7 pessoas. E esse time Quant, dedicado mesmo à modelagem, programação e tal, são 3 pessoas só. Mas o OpLab tem 27. E é óbvio que o OpLab deu aquela moleza, né? Deu o servidor, deu a série de preço, a API. Quando precisa de alguém para fazer uma arquitetura em algum lugar, chama um cara do OpLab. A gente, na Research, tem bastante gente. Eu acho que a gente já tem quase 70 pessoas, assim. Acho que umas 60 pessoas. Foi quase 70, mas tava meio inchadinho. A gente dá aquela cortada antes do resto da galera cortar. Não é cortada, né? É um ajuste. E hoje a gente deve ter quase 60 pessoas. Como é que é o nome do negócio? Layoff. Eles chamam de layoff, né? Não é mais. Não é mais demissão em massa, é layoff. Layoff, Aí você importado fala, na gringa, né? participei do layoff de 2022. Tá? É bom, gostei, dá um propósito assim, né? Então. Quando eu era molecão lá na corretora, aí chamava passaralho. É o passaralho, entendeu? Ia passar e ia derrubar a galera. Vai evoluindo, né, de acordo com o tempo, mudando as nomenclaturas. Vai ficando mais politicamente correto. Mais fancy, né? Mais sense, é isso mesmo. E quando é que vai ser esse seu evento que você vai fazer? Dia 10? Vai ser no domingo, dia 10 de julho, e na terça-feira, dia 12. E vai ter um dia na segunda para o cara respirar ou buscar outros conteúdos e tal. E a ideia é a gente contar como a IA e a modelagem quant, de maneira geral, vai revolucionar o mercado no longo prazo e mostrar como isso pode beneficiar cada tipo de investidor diferente. Como é que um cara de buy and hold, por exemplo, poderia usar esse tipo de sinal, esse tipo de inteligência para montar a carteira dele de buy and hold de longo prazo? Como é que um day trader poderia usar? Como é que um cara que faz lançamento coberto poderia usar? Como é que um cara que vende volatilidade poderia usar esses sinais todos? E aí foi um desafio super legal de criar esse conteúdo. É claro que a gente teve que aplicar muito isso. A gente já está usando isso desde o final do ano passado. E a própria comunidade serviu ali um pouco de cobaia. E a gente tá super animado. E vai ser legal porque eu vou mostrar a IA ganhando do joguinho do dinossauro. Sabe o joguinho do dinossauro do Google? Sei. Quando você faz a pesquisa no Google e não tem internet, ele fala, não tem internet, mas você pode jogar o joguinho. Lá. Que é um dinossaurozinho, você vai pulando e tal. Aí tem um vídeo do moleque de 18 anos que pega uma rede neural para ensinar a rede neural a jogar o joguinho. E aí ele vai aprendendo várias gerações e tal. E no final, a IA aprende a voar. O dinossauro voa, assim. Então é uma noção clara de como a gente tá muito longe. Então eu vou falar um pouquinho de IA lá no Elon Musk. Por exemplo, a SpaceX, que é a empresa de foguetes do Elon Musk.
Eles, através de uma IA, conseguiram pousar o foguete. Né? O foguete dá ré, o foguete não dá ré, o do Elon Musk dá ré. E ele pousa o foguete. Então significa que ele não precisa descartar o foguete. Antes, o cara fazia um voo espacial, ele jogava o equipamento todo fora. Hoje ele recupera. A analogia que o Elon Musk faz é o seguinte: é como se você pedisse um Uber, e aí o Uber vem, te pega, e no final da corrida ele joga o carro fora. Para você ter uma ideia, o projeto Artemis, que daqui um mês vai voar, vai chegar perto da Lua, lá, que é um projeto da NASA, custou 4 bilhões de dólares esse voo. Caramba. O voo da Starship, que é a nova nave lá da SpaceX, do Elon Musk, que vai fazer a mesma coisa, custa 100 milhões de dólares. É 40 avos do preço. A Artemis precisa 6 meses de preparação para um voo. O Falcon 9, semana passada, fez 3 voos em 48 horas. Então não tem comparação. A parada virou tipo um terminal de ônibus lá, o SpaceX. Por conta da inteligência artificial, do design inteligente, de você testar enquanto usa. Tudo isso são técnicas de design, de desenvolvimento de tecnologia e produtos que você revoluciona uma indústria mesmo. Isso em todas as áreas, né? Porque eu acho que uma das primeiras vezes que eu vi isso, eu estava dentro da XP, pessoal usando alguns modelos preditivos e de redes neurais, machine learning, principalmente para business mesmo, né? Atendimento. Então, para atendimento e até predições de negócio. Então, assim, eu nunca tinha visto, eu vi isso numa palestra, né, que eles tinham feito lá pra gente e tal. E, puta, achei animal, porque a máquina vai aprendendo de acordo com os cenários, né? É o que eles chamam de redes neurais, né? Ele vai formando a inteligência. Uma espécie de um cérebro. Exatamente. E agora tem uma outra coisa que a gente não aplicou ainda, mas daqui a pouco a gente vai conseguir aplicar, talvez com 6 meses, 8 meses, que é o aprendizado por reforço. Que além de tudo isso, a própria IA assiste uma filmagem do próprio performance dela para ela aprender com os próprios erros. Então, dá para você usar IA em vários processos do investimento, da montagem de portfólio. Dá para você ter uma IA que faz valuation. Dá para você ter uma IA que lê o Twitter, entendeu? Lê o Twitter antes de todo mundo. Saiu lá um Twitter. Então, os próximos anos vão ser bem divertidos. Se ela vai dominar o mundo e fazer a gente de escravo e depois vai terminar Matrix, que nem o Terminator lá, o Matrix, eu não sei. Mas o fato é que a gente vai falar uau muitas vezes. Eu tô terminando de escrever meu livro, já faz vários anos que eu tô escrevendo esse livro. E aí eu quero fazer a capa do livro com uma IA artista, que é da GPA, que é do Google, essa mesma empresa. Hoje em dia você escreve uma frase, tipo, coelhinhos cozinhando em cima de uma montanha. E aí ela pega aquilo e faz 200 alternativas. Tipo... Ela junta um monte de montagem, um monte de imagem que tem na internet e ela faz o desenho. Cara, é maravilhoso. Parece um grande artista. Ela se chama Hack 2, acho que é uma coisa assim. Depois eu mando pra vocês o link, pra vocês verem um videozinho. Mas, cara, parece um artista mesmo, assim... mais legal ainda, é muito impressionante. O que a gente vai ver nos próximos meses e anos vão fazer a gente falar uau muitas vezes. Então é isso, galera que quiser acompanhar o Roxo, vai falar disso daí, vai ser bacana, vai acompanhar também o evento. Vai ser divertido. Um pouquinho de técnica para o pessoal entender como é complexo, como é que faz a conta, mas bastante dessas analogias aí, e no final vai ficar muito claro que não tem outro caminho. Legal. O futuro é esse mesmo. E eu acho que faltou também a gente falar, né, que no início lá eu te perguntei, o que é um gestor para pessoa física, assim, que não tem conhecimento? O que um gestor faz? O que ele é? Perfeito. Qual é a representação dele no mercado? Perfeito. Ele tem a licença para matar, né? Ele é tipo 007. Significa o quê? Ele é o único profissional do mercado financeiro que pode receber aportes financeiros de investidores e ele administra o dinheiro por conta e ordem dele,
dentro de um conjunto de regras que está estabelecido num contrato. Então ele pode comprar, vender, administrar, gerir o dinheiro do cliente. E eu tirei essa licença de 2003 para 2004. Legal. Já faz aí quase 18 anos, mas é a primeira vez que eu tenho um fundo mesmo para valer, gerido, e é muito interessante. É uma atividade de tremenda responsabilidade, né? E hoje você precisa de uma grande estrutura para montar uma asset, que é uma gestora, né? Uma empresa de gestão. Então você tem que tirar uma licença na CVM, uma licença na Anbima, você tem que ter um diretor de risco, um diretor de gestão, um diretor de compliance. Você tem que ter uma equipe de pelo menos 8 pessoas, tem que ter analista e tal. Precisa ter uma equipe grande para montar uma gestora, mas é uma das ferramentas de alavancagem mais poderosas que existem. E essa equipe, tipo, é toda interna ou você consegue contratar uma administradora para poder fornecer esse serviço para asset? Não, algumas coisas você terceiriza, algumas coisas você tem própria. Então tem vários agentes envolvidos ali na gestão. Tem o custodiante, que normalmente é um banco, no nosso caso é a B3. Você tem o administrador, que no nosso caso é o Warren Brasil. Você tem uma empresa de consultoria, por exemplo, que você contrata para a tua infraestrutura de tecnologia. Então, é um ecossistema relativamente complexo. Mas te permite gerir um fundo. E um fundo, ele é um veículo condominial, ele é um condomínio. Pessoas se juntam, aportam dinheiro numa empresa, né? Um fundo tem um CNPJ próprio e escrevem um estatuto que diz lá o que o fundo pode ou não fazer e dão a gestão, a autorização da gestão para um gestor profissional, né? Ou para uma empresa de gestão profissional. E aí o gestor vai gerenciar e aí o objetivo dele é gerar alfa, né? O que é gerar alfa? É ter um retorno acima do benchmark, acima do indicador de referência. Por que eu falei que é uma grande ferramenta de alavancagem? Porque você pode chegar a ganhar 20% do lucro do seu cliente que superar um determinado benchmark, que pode ser o CDI, que pode ser o Ibovespa. Então imagina, se você está gerindo 1 bilhão, é como você tivesse 200 milhões seu, entendeu? Sem você ter um tostão. E isso o Warren Buffett fala no livro dele, A Bola de Neve. Ele era gestor no começo da carreira dele, boa parte, né, do começo da alavancagem dele aconteceu por conta da gestão de recursos de terceiro, e eu falei, pô, é isso que eu preciso fazer. Agora eu só preciso aprender a ganhar dinheiro, arrumar um jeito de ganhar dinheiro. Levou 20 anos, mas tudo bem. E nunca é tarde, né? Se dá certo, né? Diz que quem ri por último ri melhor, né? E como que faz, assim, se um investidor comum quiser investir, sei lá, ele quiser ter um fundo, é possível? Qual que é o valor mínimo? Como que funciona, assim, essa parte para o investidor? Sim. Quais são as possibilidades? Sim, um fundo de investimento, ele é um veículo bem eficiente de gestão, então você pode adaptar o regime tributário ali. Se você faz um FIA, que é um fundo de ações, ele tem que ter no mínimo 60%, não sei se 61% ou 65% em ações, mas ele só paga imposto no resgate. Então você vai ganhar sobre o imposto que você deveria pagar ali em todo esse período, é só 15%. Você consegue ter custos muito mais baixos, porque você opera um volume maior, então a corretagem é mais baixa. A bolsa cobra metade do emolumento, se é um instrumento como um fundo. Você tem uma empresa de auditoria que está auditando lá para você ver o resultado direitinho, você tem uma cota. Hoje em dia menos, mas eu me lembro que 10 anos atrás eu falava, 70% das pessoas não sabem nem se está ganhando ou perdendo na bolsa. Eu falava que 85% não é capaz de calcular o resultado final, de quanto que é o lucro ou prejuízo. E 99% das pessoas não é capaz de calcular uma cota, fazer um gráfico mesmo, real do resultado, comparar com o benchmark e tal. É assim que você descobre se você tá bom ou não tá, como é que você melhora quando deu errado, quando deu certo. Então, para isso, é interessante que você tenha um fundo, porque o fundo já faz tudo isso. Eu acho que compensa ter um fundo a partir aí entre 5 e 10 milhões de reais de dinheiro próprio. Você chega numa gestora e você monta um fundo exclusivo. Se o cara vai deixar você operar o teu fundo ou não, vai depender ali dele, porque ele, na verdade, que é o responsável.
Se você quiser montar uma gestora e ser um gestor, aí é um processo bem complexo, tem que ter alguns anos de experiência comprovada, tem que passar em 2 provas da Ambima, provas bem difíceis, antes era uma, agora são 2 provas. CGA, né? É o CGA, antes do CGA tem uma outra prova que eu esqueci o nome agora, porque é uma prova nova, depois tem o CGA, e é bem complexo, mas funções de longo prazo dá certo, né? Um analista, um agente autônomo, ele vai poder trabalhar no mercado mais rápido. Ele vai poder ter cliente mais rápido. O gestor, para alguém deixar dinheiro na mão do gestor, é um pouco mais de responsabilidade. Ele precisa comprovar um pouco mais de competência ali, né? Legal. E vale a pena ser gestor? Depois você começa a ganhar dinheiro, que o pessoal admira e tal, vale, porque o maior gestor do mundo, assim, em termos de resultado, é um cara chamado Gene Simons. Eu baseio muito assim, as coisas que a gente faz nesse cara. Ele é um matemático, ele ganhou vários prêmios de matemática, ele trabalhou lá em projetos da CIA, lá nos Estados Unidos, ele é um americano, e aí ele resolveu começar a fazer gestão. No começo ele juntou 2 amigos lá, eles ficavam lendo jornal, tentavam operar, e depois começaram a criar modelos e tal. O fundo desse cara, que chama Medallion Fund, ele rende mais de 40% há pelo menos 40 anos. Todos os anos. Os caras têm 70 bilhões, só que eles não aceitam cotista novo há pelo menos 20 anos. Só os funcionários é que podem ter dinheiro lá. Então, se você realmente consegue achar um modelo para ganhar dinheiro no longo prazo, você é o rockstar do mercado financeiro. É quanto sobre gestão? Quanto que ele tem? 70 bilhões de dólares. Sabe o que é louco? Esse resultado, com 70 bilhões, imagina a mágica que o cara não deve fazer para encontrar liquidez nos ativos e tá conseguindo girar 70 bi, né? Sim. Então, assim, para mim, a grande façanha, assim, do gestor é justamente conseguir trazer resultado com esse volume financeiro. Sim. Porque quando você é pessoa física, você tem ali, sei lá, vai ter uma pessoa física grande, vai ter no máximo ali 10 milhões, né? Mas quando você fala de um fundo, 70 10 milhões bi, você entra e sai de Petrobras numa boleta, né? Tranquilo. 70 bilhões é um transatlântico, né? Só que esses caras têm 400 matemáticos trabalhando lá e eles têm a capacidade computacional maior do que o Fábio lá da Giant Steps que me falou essa semana, de uma grande empresa de tecnologia, tipo uma empresa de banco de dados muito grande, assim, sei lá. Qual que é o nome daquela empresa de banco de dados grande? A Oracle? Então, ele tem a capacidade computacional da Oracle, entendeu? Uhum. Numa gestora, então é o nível que os caras estão. Pô, que bacana. Legal. E, Roxo, manda uma mensagem aí pra galera. Galera, olha, se você está começando agora no investimento, você vai ter muitas alegrias e muitas tristezas. Você nunca mais vai ter tédio na sua vida. Você sempre vai ter um assunto para tratar, alguma coisa para pensar, um estudo para fazer. Se divirta no processo, considere como um processo muito mais didático do que de fato um processo de retorno e foque nos 3 aspectos, né? O teórico. Não dá para você não saber a teoria. Você tem que saber como as coisas funcionam. Por quê? Porque é complexo, tem muitas dimensões. Então, pega o teórico, assiste um vídeo, vai lendo aos poucos aí, lê uma página de um livro, toma um copo d'água, vai de leve. O técnico é muito importante. Quais são as ferramentas, as métricas, os indicadores, como é que eu compro, como é que eu vendo, qual a melhor corretora. O técnico é muito importante. As pessoas confundem, eles acham que o técnico é tudo. Não é. O técnico é uma parte. Mas o terceiro, e tão ou mais importante, é a prática. Porque quando você começa a praticar, aí você aprende de fato, aí você descobre os problemas, aí você descobre as perguntas. Então, não demora. Pega 10 reais, 50 reais, começa a fazer. Faz a estratégia do Léo lá, vamos ganhar 16%. Vai lá, faz a estratégia do pozinho, corre atrás. Não tem problema se você perder essa grana inicial, porque o objetivo dela é didático. Parece que a gente adquire uma super inteligência quando a gente tem um problema para resolver. Eu me lembro lá na escola, trigonometria, 7 da manhã, quem que se interessa por isso? Qual que é a utilidade disso?
Agora, você precisa aprender um conceito matemático para melhorar o seu desempenho na bolsa. Aquilo lá ali vai te trazer dinheiro, vai melhorar a sua performance. Com aquilo você vai comprar um carro, vai comprar uma ilha, um helicóptero. Você faz qualquer coisa e você aprende aquele negócio, porque é divertido, porque você pratica, porque você vê aquilo sendo aplicado na realidade. Então, teoria, técnica e prática sendo feitas ao mesmo tempo e se divertindo no processo. Eu acho que esse é um grande conselho. Eu acho que um ponto legal nisso que você comentou é que tem gente que estuda e nunca coloca em prática, né? Então o cara virou eterno estudante ali, tem um monte de conhecimento, mas nunca se sente pronto pra fazer, né? Tem esses dois caras. Tem o porra louca, que é o cara que nem viu o curso direto e já quer saber o que compra tal, no outro dia já tá operando, que também muitas vezes vai se dar mal, é o perfil do cara, mas é um cara que se arrisca e ele vai aprender muito rápido. E você tem esse cara que é só teórico, ele lê. Galera, você acha que dá pra aprender a nadar com livro de natação? Dá pra aprender arte marcial, lê 50 livros de arte marcial, vai ver se você bate em alguém. Não bate. Então é a mesma coisa com o mercado. Enquanto você está estudando, você tem que estar investindo. Perfeito. Legal. E para encerrar, assim, conta aí pra gente quem é o Roxo por trás do profissional que ele é. Então, é uma discussão que eu tenho com a Paula, minha esposa. Ela acha que a gente tem que separar a vida profissional da vida pessoal e eu não acho. Eu sou exatamente isso. Eu não escolho palavras. Tudo que eu penso eu falo. Eu sou de uma transparência radical, de vez em quando até pode ser que choque. E eu sou um cara que aprendi a ter um propósito, né? Então, eu sou egoísta, eu quero ficar rico, eu sou ambicioso, ganancioso, mas eu percebi que se você remar junto com a sociedade, junto com a ordem, com Deus, seja lá o nome que as pessoas querem dar, com certeza vai ficar muito mais fácil. Então, eu sou um capitalista egoísta que aprendeu a remar pro lado que a sociedade precisa ir. Então, eu não gosto de falar que eu quero ajudar os outros, tá? Eu acho isso aí um pouco de propaganda própria, né? Enaltecer, contar a vantagem de si mesmo, né? Que a gente diz que quando você tá fazendo propaganda própria, aquilo fica muito ruim, né? Você fica se enaltecendo. Mas eu acho que se a gente se sentir cumprindo com a missão aí da sociedade, você se sente melhor, aí você deita na cama e dorme melhor. Maravilha. Acho que quando você bota mais água na piscina, todos os barquinhos sobem juntos, né? Eu não tenho dúvida. E quando você, no meio do caminho, vai, de alguma maneira, dando atenção para os outros, o retorno que você tem é muito absurdo. A gente tem o Zen Economics lá, onde eu venho só para falar de desenvolvimento pessoal, mas a nossa 10ª lei, nós temos 10 leis, a 10ª lei é fazer o bem da sorte. Mas isso não é uma frase de efeito, é só o pessoal achar que a gente está cheio de virtude. Não. Quando você começa a ajudar alguém aí no meio do caminho, um único cara pode ser responsável por devolver para você tudo que você fez para todo mundo. Entendeu? É um cara que vai te apresentar a sua futura esposa, que vai te arrumar um emprego, que vai ser o seu investidor da sua startup, que vai te dar um conselho, paga tudo que você ajudou. Então, pô, se tiver um motociclista querendo passar, freia, deixa o cara passar. Se tiver um cara de bicicleta, se você precisa de 5 segundos a mais, significa que você está muito atrasado, você está muito fraco, né? Então, deixa alguém passar na sua frente, não tem problema nenhum. Perfeito. Quer mandar alguma mensagem, Jennifer? Seu primeiro podcast em frente às câmeras. Curtiu? Tá relaxada? Agora eu fiquei tensa de novo. Lembrou que tem câmera. Não, finaliza você. Maravilha. Então, Roxo, cara, muito obrigado aí pela participação, pelo bate-papo. Vamos marcar outros também, só para falar de desenvolvimento pessoal aí que... E opções, que é o nosso assunto favorito, né? Opções, que é o nosso assunto favorito. Hoje a gente focou mais nessa parte de empreendedorismo, de carreira, da história do Roxo, né? Sim. Que eu acho que é legal as pessoas verem quem é a pessoa que tá por trás do Roxo ali, do cara que fala de opções, né? Do cara que fala de investimento. Porque todo mundo tem uma história por trás. Todo mundo passou por coisas boas, coisas ruins, e teve toda a dificuldade e um caminho para chegar onde chegou. Você não chegou aqui ontem, né? Não é linear, então, né? A história não não e é a gente linear. é a nossa história, e a gente não está aqui apesar dos problemas, a gente está aqui por causa dos problemas. Os maiores problemas da nossa vida são as nossas maiores oportunidades. Né? Onde a gente mais cresce. Exatamente.
Verdade. Perfeito. Fenomenal. E galera, muito obrigado pela companhia, pela participação. Deixa seu joinha, seu like aí, se inscreve, segue o Roxo também nas redes sociais dele. Quais que são as redes sociais, Roxo? Luiz Fernando Roxo, todas elas, só me achar lá. Luiz Fernando Roxo, vai achar facinho. Pessoal, muito obrigado. Roxo, valeu, brigadão. Valeu, Obrigada, um abraço, Roxo. tudo de bom.